Bom dia! Estamos aqui às 8h14 da manhã, começando a live, para falar um pouquinho, dos primeiros passos para uma alimentação saudável, para mudança de hábitos. Então, oi Rê, tudo bem? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, certo? Eu sei que muitas mães não vão conseguir acordar cedo para ver, mas eu vou deixar gravado para vocês, então dá para assistir em outro horário, tá? Vamos lá, gente. Com relação a crianças com dificuldades alimentares, né? A gente sabe que assim, vou falar 3 pontos importantes que eu acho que são assim básicos, são essenciais, mas que depois, né, a gente ao decorrer do grupo vai ter muito bate-papo, conversas com relação a vários assuntos que também complementam o assunto que eu vou falar hoje, certo? Bom, como vocês sabem, a criança, assim, primeira coisa que eu vou falar é com relação à rotina alimentar da criança. É de extrema importância que a criança realmente tenha horários. Isso é, assim, o fator número 1 para que realmente vocês tenham sucesso, que realmente a criança coma melhor, que ela aceite melhor os alimentos. Primeiro, ter rotina. A rotina na vida da criança, quando eu falo rotina, a rotina alimentar, tanto a rotina alimentar, quanto a rotina de sono, quanto qualquer outra rotina, a criança precisa ter rotina. Então, assim, vamos imaginar, a criança que acorda tarde, normalmente, se ela acorda muito tarde, ela já vai direto para o almoço, ou ela já toma café da manhã tarde, e aí o almoço ela quer comer mais tarde. Então, assim, é muito importante que a criança tenha rotina de sono. Se ela é pequenininha, ela tem um soninho da tarde, então é importante que ela tenha, né, assim, até os 3 anos e pouquinho. Às vezes ela pode ter... Tem crianças que antes de 2 anos já não quer mais dormir à tarde, mas tá tudo bem. Tem crianças que até 4 anos ainda têm a sua rotina de sono. Então, é importante que ela tenha essa rotina de sono, né, de acordar cedo, de não dormir tarde. Então, isso é importante. Com relação à rotina alimentar, né, eu sempre falo que a criança precisa ter horários. Então, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Se ela dorme cedo, tudo bem, não precisa ter a ceia, mas né, se ela dorme um pouco mais tarde, lá pelas 10, né, então é importante que ela tenha a ceia. Tá? Isso é o que melhora. Ela deixa de ficar irritada, né, ela chora menos, ela come melhor, então isso é super importante. Tá bom? Com relação a esse assunto, é o fator principal. Eu vou ter vários outros pontos no grupo, né, no grupo de desafio, que vai complementar isso que eu tô falando. Inclusive, quando a gente fala de ter um plano, né, um planejamento alimentar, é importante que realmente a gente tenha essa rotina. Se a gente tem essa rotina bem definida, né, se tem os horários, não precisa ser fixo. Ela tem que almoçar ao meio-dia certinho. Não, 11h45, meio de 15, meio de meio, tudo bem. Mas ela já tem uma rotina, tá ali dentro do horário de refeição. Então é isso que importa. O que não pode toma café às 8 um dia, aí toma café às 9h30 outro dia. Isso é muito ruim para a criança. Por quê? Porque ela tende a comer. Tem dia que ela come melhor, tem dia que ela não come. Isso já é normal do ser humano. Tem dia que a gente tá com mais fome e tem dia que não. E a criança é a mesma coisa. Então, é importante que, né, nessa rotina, né, ela tenha essa rotina para que realmente isso funcione. Então, por isso que eu falo sempre de manter os horários. Não precisa ser fixo, tem que ser
né, travado ao meio-dia, o almoço, né, 8 da manhã, o café da manhã, mas assim, tem que ser próximo, né, isso é importante. E quando a gente trabalha com uma criança, a gente realmente trabalha essa, né, ter um planejamento, né, de ter um cardápio, né, realmente o plano alimentar, para que a mãe ajude a criança, agora é o horário do café, agora é o horário do almoço, né, então a criança vai saber que aquele horarinho ali é para ela se alimentar, certo? Então, esse é o primeiro ponto e é super importante, tá? Outro ponto que eu acho que é, assim, extremamente essencial é com relação à família dar exemplo, né? Eu vejo, assim, muitas mães que comem de tudo, né? E não nada de errado com isso, mas comem de tudo, comem, oi... Tudo bem? Não sei quem tá aí, da Gaclean. Oi, Paloma, bom dia. Bom, é o seguinte, nós estávamos falando aqui sobre a família dar o exemplo. Então, assim, não adianta nada a criança, você querer que a criança coma de tudo, né? Come as frutas, legumes e verduras, se os pais não estão ali incentivando, não estão ali do lado, também comendo uma saladinha, comendo uma fruta. Então, assim, é extremamente importante que a criança veja os pais comendo, né, realmente frutas, legumes, verduras, e não só isso, né, as castanhas, qualquer outro alimento que é super importante e que não pode deixar de ter na dieta, né? Então, é super importante. E aí eu sempre dou a dica de vai comer uma fruta, corta a fruta, come ali do lado, fala, tá gostoso, né? Quer experimentar? Então é isso. Então, assim, é super importante que vocês tenham esse hábito de comer alguma coisa, né? Comer a fruta, ou comer uma saladinha, ou comer e sempre incentivar a criança a comer, né? Se você tá lá com um copão de Coca-Cola, a tendência é que a criança queira o copão de Coca-Cola, né? Então, ou qualquer outro alimento que a gente precisa evitar que tenha em casa. Oi, é Oséias. Legal, bacana. Então é importante que os pais realmente dêem esse exemplo, tá? Então fica aí mais uma dica. Essas são dicas, assim, super simples, tá? Que é o começo de tudo, né? Que eu falei, realmente é os primeiros passos para uma alimentação saudável, para iniciar realmente essa mudança de hábito que é importante. Então, ter a rotina alimentar de horários, né? Os pais ali do lado incentivando, comendo junto. E eu não tô falando de forçar a criança a comer, não tô falando de fazer chantagem, eu tô falando de incentivar você dar o exemplo para que a criança realmente faça o consumo desses alimentos. Pode ser que da primeira vez, da segunda ou da terceira, a criança vai olhar e vai falar, mãe, eu não quero. Mas depois, aos poucos, ela vai tender aquilo ficar mais comum na vida dela. Então, por isso que é importante que os pais realmente deem o exemplo e comam os alimentos, né, a gente diz saudáveis, diariamente na frente das crianças. Isso tende a que elas aceitem muito melhor esses alimentos, tá? E o terceiro ponto, que também eu acho que é super importante, toda consulta, né, toda consulta que eu passo com os pequenos aqui, eu sempre falo que eu acho que é super importante a criança entender esse contexto família. E a família é o seguinte, de sentar, ter pelo menos uma refeição à mesa. Quantas vezes eu vejo crianças comendo na frente da TV, comendo na frente do celular, brincando. Então, assim, é importante que neste momento que a família se reúna, precisa desligar todos os aparelhos, é hora realmente de sentar e curtir aquele momento, saborear a comida, enfim. Então, isso é super importante, tá? O que eu vejo muito, crianças comendo no quarto, né? Comendo na sala, né? Realmente, quando eu falo comer em família, se reunir numa mesa ou num espaço, numa bancada que tenha em casa, enfim.
mas que é super importante que a família se reúna e tire realmente esses eletrônicos da vida neste momento. Então é super importante. O que eu ia falar sobre esse assunto? Nossa, me fugiu da cabeça. Mas é importante que a família se reúna junto. Sempre nestes momentos é importante que tenha aquele ambiente gostoso de conversa, de bate-papo, de como foi o dia, né, de perguntar para a criança como que tá a comida, né, porque nem sempre vai estar gostoso. Para ela talvez não esteja gostoso. Filho, o que você achou do feijão hoje? Mamãe, não gostei. Tá tudo bem, mas que tem esse bate-papo em família, enfim, isso é super importante, tá? Eu deixei essas 3 dicas que eu acho que são passos que são essenciais aí na vida da criança, que são simples, mas que se você conseguir colocar um pouquinho disso em prática, né, na vida, na vida da família, né, no contexto da família, isso é super importante, tá? Então, são 3 pontos. Ter rotina, né? Não tô falando nem de alimentos saudáveis, eu tô falando da criança ter rotina, né? De acordar, de tomar café, de almoçar, né? De todas as refeições, inclusive dormir. E se tiver a sonequinha à tarde, enfim, é importante que a criança saiba, né? Que esses horários existem e ela vai, com o tempo, ela vai se acostumando com isso. Dos pais realmente dar o exemplo, né, de comer junto, de comer alimentos saudáveis na frente da criança, isso é super importante. E o terceiro ponto é com relação a se reunir junto, né, de ter pelo menos uma refeição em família, tá? Esses são os pontos principais. No meu grupo vai ter muitos outros, né, são 7 dias de desafio, então eu vou mandar os desafios, vai ter uma brincadeira junto, então você consegue interagir com a criança. Por exemplo, o primeiro é com relação a contar uma história. Então lá eu deixo uma história de um patinho que não gostava de comer, enfim, super bacana, né? E a família lê para a criança e começa a trazer ela, porque o primeiro contato dela, né, com essa mudança de hábito, não vai ser ela comendo tudo, né? Vai ser ela, se familiarizando realmente com os alimentos. Então, vai ser devagarzinho. Então, a gente conta uma história. No outro dia, ela se oferece. Olha só, isso é um tomate. Isso daqui é uma maçã. Isso daqui é uma banana. Então, assim, se aproximar realmente, né? No primeiro momento, ela não vai comer, mas ela vai tocar, talvez... E talvez não vá, ela só vai observar ali, né? Então, ela só vai se aproximar do alimento. Então, cada dia, né, nesse grupo, vão ter desafios, né, para a mãe colocar colocar e vai ter brincadeiras para aproximar realmente a criança dessa nova mudança de hábitos. E eu sempre falo, 7 dias é muito pouco para que a criança mude realmente a rotina, né? Muda os hábitos. Então, eu sempre falo que com a criança a gente tem que ter muita paciência. É aos poucos, é devagar, tem dia que vai dar certo, no outro dia já não vai dar, que ela não vai aceitar. Então, precisa ter muita paciência com a criança, né? Isso não... 7 dias são pontos que eu vou apresentando e que vocês podem colocar em prática no dia a dia, mas que né, precisa ter um acompanhamento, precisa ter um incentivo. Às vezes todas as ferramentas estão na sua mão, você sabe como faz, mas acaba, né, deixando de lado, não tem ali alguém para te incentivar, para te motivar, então você acaba deixando de lado. Por isso que são 7 dias, são pontos fundamentais. Vai ter vídeos, né? Vou gravar vídeo aqui, vou gravar vídeos e mandar no grupo. Tem um e-book que eu tô fazendo que tá super completo, então vai ser bem legal. Então eu convido as mãezinhas que estão aqui, né, para participar do grupo, tá? Tem 2 aqui que são pacientes, Eli, né, a mãezinha da Lorena, a mãe do Lucas, a Renata. Então
Convido vocês a participarem, tá? E as outras mães que depois vão ver esse vídeo aí, esse vídeo depois, convido vocês para participar do grupo, vai ser super legal, vai ter brincadeiras. Eu acho que a interação da mãe, né, dos pais com a criança é super importante para incentivar, para aproximar a criança para a cozinha, né, para os alimentos, para a alimentação, enfim, né? E tirar um pouco esse contexto de abrir o pacotinho, de só ficar comendo na frente da televisão, ainda mais nesse tempo, né, que a gente sabe que as crianças estão, que não estão indo para a escola, então estão um pouco mais, vamos se dizer assim, ociosas, né, ficam mais na frente da televisão, então é uma forma de vocês também ter atividades aí no dia a dia, certo? E aí o que eu quero falar é o seguinte: para entrar nesse grupo, precisa fazer uma inscriçãozinha. No link da minha bio tem um formuláriozinho para preencher, para entrar. Então, fiquem super à vontade. Estão convidados para entrar. Então, quem quiser entrar vai ser super bem-vindo, tá bom? O foco maior nesse grupo é com relação a crianças com dificuldades alimentares, tá? Então, esse é o maior foco. Mas também, né, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade aí de entrar, tá bom? E é isso hoje. Um beijo e eu espero você.